Olá, meus amigos, minhas amigas queridas. Novamente estou aqui para compartilhar com vocês mais uma palavra do Senhor ao coração de vocês. Espero que as bênçãos do Senhor estejam na sua vida, na vida da sua família, que em tudo que você fizer, possa haver as bênçãos de Deus. Em tudo você possa ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, que em tudo, em todas as coisas da sua vida, Deus te dê sabedoria, entendimento para administrar, para fazer, né, que a sua vida vá bem, né, em todos os seus caminhos. Que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescentam dores, esteja no seu lar, na sua vida, em todo o teu caminho, em nome do Senhor Jesus. E se você não é ainda inscrito neste canal, eu peço para vocês, se inscrevam aí. Tem um lugarzinho aí no YouTube que está escrito se inscrever. Você clica no inscrever e vai estar inscrito. Daí vai aparecer em preto, inscrito. Daí você já faz parte desse canal. Quando eu gravar outros vídeos, você vai poder ser notificado, vai aparecer para você, ó, Jared, lá ela tem mais um vídeo e você vai poder acessar e assistir esse vídeo. Se você puder também, compartilha com seus amigos, com seus contatos, compartilha, divulga esse canal para que sirva de bênção para outras vidas. Se esse vídeo serviu para você, Deus falou com você, deixa seu joinha aí, né? Nos ajude também, né, divulgando esse canal. Se você já se inscreveu, eu agradeço de coração, que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida e te retribua 100 vezes mais em bênção para a sua vida, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. E como eu disse, né, estou aqui hoje para falar um pouco da palavra de Deus aos nossos corações, porque eu também recebo a palavra de Deus, né? Quando a gente prega, o pregador, a pessoa que está trazendo a palavra, sempre serve muito para ele, para a gente, né? A palavra de Deus. E a palavra que eu vou trazer para vocês, ela se encontra lá em 1 Samuel. Uma palavra que muitas vezes você já ouviu tanto, mas para um pouquinho aí, né? Para ouvir o que Deus tem para você nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, não sei, depende da hora que você está assistindo, né? E lá fala da Ana, uma mulher que está sofrendo humilhação. Por quê? Ela é casada com Eucana, e Eucana tem outra mulher, além de Ana, que é Penina. E Penina tinha dado filhos ao Eucana. Ele tinha filhos com Penina, mas Ana era estéril. Ela não podia ter filhos. E aquilo para ela era muito difícil. Era muito difícil. O marido, né, até a compreendia, não ficava cobrando dela. Mas a rival dela, outra mulher, a insultava, a caçoava dela, né? Todo ano, quando eles subiam para sacrificar, Penina tinha os filhos para levar. E lá chegava quando eles iam lá se assentar a comer, e a rival dela, a Penina, sempre a humilhava, e ela sempre aquela vergonha para ela, né? Aquela situação, aquela humilhação, né? E muitas vezes ela pode até ter pensado, por que eu, né? Por que eu? Por que eu sou estéril? Eu gostaria de ter filho, né? E muitas vezes você está aí numa situação na sua vida e você diz, por que eu? Por que tanta humilhação na minha vida? Porque parece que para mim nada dá certo, porque parece que eu oro e não alcanço, porque parece que tudo está tão difícil, né? Parece que é só difícil só para mim, parece que é penoso e eu não cresço, e eu não desenvolvo, eu não dá certo nada. Você pode estar perguntando. E muitas vezes as pessoas, em vez de ser um ombro amigo, ser aquele que dá uma palavra de conforto, de apoio, ou ora, né, uma oração, a pessoa ainda caçoa,
Tirar sarro, e muitas vezes é familiar, né? Ah, porque para você não dá nada. Ah, porque você não consegue nada. Ah, porque você é um fracassado, você é uma fracassada. E você fica com aquilo dentro de você, tão doído. Aquelas palavras que ecoam no seu ouvido, como Ana, né? Era duro para ela ouvir quando Penina ficava caçoando dela. Imagine todo mundo saindo para sacrificar e pegando os filhos, e a Penina lá arrumando os filhinhos dela. E Ana olhando, falando assim, meu desejo é ser mãe, eu não consigo. E além de não ser, eu sou humilhada por não conseguir ser, ter aquilo que eu quero, aquilo que eu sonho, que eu almejo, né? Quantos nesse mundo, nessa vida, muitas vezes o próprio familiar, tem um lá que é mais, tá numa situação menos favorecida, e a pessoa já critica, deve ter pecado, deve estar pagando pelo que fez, deve ser isso, deve ser aquilo. Opa, você é Deus para saber agora? Você é Deus? Qual é o seu dever de familiar, de cristão? Orar, não julgar, não apontar o dedo, não ser aquele que vai trazer mais humilhação para a pessoa. Pense, né? A Penina já tinha os filhos dela, não tinha para que ela ficar humilhando a outra. Sei que era ciúme, porque Eucana, ele sempre dava porção maior da comida para Ana, era a mulher mais amada, mas não era um motivo para humilhar, para pisar, para espizinhar uma pessoa, né? Era um motivo para ter compaixão, compaixão, misericórdia daquele sofrimento de Ana. Pense, muitas vezes você está aí e você até hoje tem visto assim, nossa, eu sou julgada pelos meus familiares. Meus familiares, as pessoas que me rodeiam, em vez de ser aqueles que traz uma palavra para mim, de Deus, não de homens, não do coração da pessoa, só traz palavra de humilhação, só traz palavra que fere meu sentimento. O que será que eu fiz? Será que daí a pessoa começa a pensar, eu acho que eu errei mesmo, eu acho que eu pequei mesmo, eu acho que eu estou pagando mesmo eu devo ter feito alguma coisa, eu estou pagando. Olha, tem uma passagem que exemplifica muito bem isso. Jó, quando aconteceu toda aquela tragédia na vida dele, o que aconteceu na vida de Jó? Ele perdeu os bens, todos, ele era riquíssimo. De repente ele perde tudo, tudo. De repente, os filhos dele, todos os filhos, não foi um. Não é assim, morreram todos os filhos de Jó. Todos. Não sobrou nenhum para contar a história. Morre. Daí ainda mais, ainda assim, né, que estava faltando, ele ainda tinha saúde. Até na saúde dele teve problemas. A saúde dele se torna fragilizada, eles passam a nem poder mais usar roupa, fica lá em cacos e raspando com cacos as feridas, porque devia coçar, devia doer. Imagine numa situação que uma pessoa perdeu tudo, perdeu os filhos, que é pior do que perder os bens. Daí não bastasse isso, a saúde dele também é atingida por essa desgraça, por essa calamidade. Pense, o que era para os amigos de Jó fazer? O que era? Um verdadeiro amigo que não fala segundo o seu coração. Uma pessoa que fala segundo o que Deus colocar na sua boca, segundo a palavra de Deus. Qual era a atitude que eles deveriam ter? Qual atitude? Não falar aquilo que Deus não falou. A atitude certa, correta seria não tirar conclusões precipitadas. Não falar aquilo que a mente, o coração está vendo e a pessoa está achando, um tal de achismo. Pense,
Os amigos, ele já estava no fundo do fundo do fundo do fundo do poço. Quer dizer, uma desgraça tremenda. E os amigos deles vêm e falam: ó, Jó, você deve ter pecado, né, Jó? Você deve ter desagradado a Deus. Opa! Era isso? Eles foram perguntar para Deus o que eles deviam falar. Muitas vezes era melhor ter ficado calado, só ido lá, dado um abraço, levado alguma coisa para já comer. Muitas vezes só passar um tempo. Mas foram falar aquilo que Deus não tinha mandado. E você? Tem sido assim? Muitas vezes com seu familiar, com seu amigo, com pessoas da sua igreja ou do seu círculo de amizade, e acontece alguma coisa e você já fica falando: ah, deve estar pagando. E muitas vezes vai falar para a própria pessoa: deve estar pagando, eu acho que você deve estar pagando, se está nisso aí, porque você está pagando. Epa! Deus te revelou isso? Se Deus te revelar e falar para falar, tudo bem. Mas se Deus não te mandou falar nada, cala sua boca. Põe um zíper aí. Não seja instrumento de Satanás. Por quê? Por que eu falo instrumento de Satanás? Vamos pensar. Para que o diabo veio? Para matar, roubar e destruir. Não é verdade? Quer dizer, ele é o quê? Acusador. Acusador. E quando você fala, você está pagando, o que você está fazendo? Uma acusação. Você está pagando. Quer dizer, está apontando, falando uma coisa que nem sabe. Nem pode abrir a boca para falar tal balela, tal coisa. E fala, achando que tu tô certo. Ux. Ninguém mandou se intrometer onde você não é chamado. A gente só leva o que Deus realmente quer que nós falamos. A gente tem que levar o que Deus está na palavra de Deus, o que Deus tem. Não o que a nossa cabeça imagina, com o nosso pensamento. E fazer como esses amigos de Jó, que vai lá ainda para falar bobeira. Falando bobeira. Olha como, mais um exemplo na Bíblia, que a gente não deve se guiar pela aparência, pela situação. Samuel era um grande profeta de Deus, um grande homem de Deus. E ele vai para ungir um dos filhos de Jessé. Deus não fala qual filho, não fala o nome. E quando ele chega lá para ungir, ele olha lá, olha o moção mais alto, mais bonitão. E ele, certamente esse é o homem que Deus escolheu para ungir. Deus, não é Samuel. Daí parece outro. Esse agora é. Não, Samuel. Eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo. Deus não vê como você vê. Deus não vê. Você está vendo a casca. Você está vendo o que está aí por detrás. Mas você não tem visto o coração dessa pessoa. Você não vê o verdadeiro sentimento, as noites que essa pessoa está clamando a Deus. Você não vê a sinceridade do coração da pessoa. Você não vê o que está oculto. Você está vendo o que está por fora. E ali Samuel era um homem de Deus. E muitas vezes você é uma pessoa de Deus. Mas está se guiando por acontecimento, a aparência de uma situação. E não é. Não é. Vai orar. Vai perguntar para Deus o que você realmente deve falar para uma pessoa. Não vai verbalizando tudo que te vem à mente. Não vai verbalizando o seu achismo. Que se é de Deus, não tem achismo. É e ponto final. Vai ser hoje, vai ser amanhã. Imagine, Samuel é um grande homem de Deus, que é um exemplo para a gente. Ele olhou pela aparência. E nós não devemos ser guiados pela aparência de ninguém. Ai, aquela pessoa é isso. Ai, mas nossa, para! Quem é você? A Bíblia fala sobre o sepulcro caiado. Você se guiando pela aparência, pela situação, você está vendo o que está por fora.
que está por dentro, só Deus conhece. Só Deus que pode falar verdadeiramente o que está. Esses amigos de Jó, eles foram e estavam se guiando pelo que eles achavam. Porque eles pensavam, eles não foram indagar a Deus se era o que Deus estava vendo, o que Deus tinha para eles dizer, era aquilo que eles estavam falando. Quem mandou eles falar? Quem mandou ser xereta? Muitas vezes tem sido xereta da sua família aí, que gosta de falar uma coisa para um, coisa para outro. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Sua xeretice não vai levar a lugar nenhum. Vai levar você a colher frutos amargos, porque quem semeia vai plantar. Olha, depois eu vou falar dos amigos de Jó, mais pra frente. E Ana, nessa humilhação dela, nessa dor, todo ano a mesma coisa, todo ano a mesma situação, todo ano. Muitas vezes está assim. Senhor, é todo ano, passa um ano, passa outro, e chega o dia 31, eu pego e falo, esse ano vai ser, e continua a mesma coisa, e não muda. Olha, Deus vai mudar. O que você até hoje não conseguiu mudar, Deus vai tirar você dessa vergonha, dessa humilhação. Ana, nesse ano, quando ela sobe, ela tá tão triste, ela sobe chorando ali pro templo, e ela fica só mexendo a boca. Sabe quando você tá falando, mas tá falando por dentro, lá na sua cabeça, no seu pensamento, mas os lábios estão se movendo? Assim ela ficou lá falando com Deus, se contando e se rasgando. Ele vê ela ali movimentando a boca, falando, ele pensa com ele, essa mulher deve estar embriagada, bebeu muito, agora veio aí. E ele vai puxar a orelha dela. Olha pra você, ele se guiou também pela aparência, né? Pelo que ele estava vendo. Mas ele não estava vendo o coração de Ana, que estava se rasgando perante o Senhor. Ela estava clamando a quem poderia socorrê-la. Ela estava numa situação desesperadora para ela. E até o homem de Deus achou que ela estava embriagada. Se olhou para quê? Pelo que ele estava vendo, uma mulher lá devia estar fazendo umas caras meio louca, né? De repente, uma cara rasgada, e ele olhou e falou assim, nossa, mas não é normal todas essas coisas que eu vejo pessoas vindo aqui, é diferente, ela deve estar louca, deve estar bêbada. E não era embriaguez, ela estava contrita, ela estava com o coração quebrantado, rasgado, dilacerado pelo sofrimento que ela carregava dia após dia, ano após ano, humilhação, sendo humilhada, pisada, sendo envergonhada. Imagine, caçoada por uma coisa que não dizia respeito a ela não poderia mudar a situação dela de ter filho. Ela não conseguia mudar aquela situação, mas ela era humilhada por uma situação que ela não poderia, nem podia resolver com a própria atitude, com os bens dela, ela não podia. E ela era humilhada naquilo que ela não podia fazer. E muitas vezes você está aí. Você já mandou tantos currículos, você já estudou, fez curso, você fez tanta coisa pelo seu casamento muitas vezes, e pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus amigos, e ninguém te reconhece. Cada ano, cada dia pisam mais em você, e fala de você, e diz que você não vai para frente, e diz que você é um derrotado, que o fim vai ser esse mesmo de um miserável. Não escute o que estão te dizendo. Não ouça, tapa os seus ouvidos, porque não é o que Deus pensa ao seu respeito, não é o que Deus quer para você. Não é o que Deus tem para a sua vida, não é uma vida miserável. Não é uma vida desgraçada, não é uma vida de vergonha e humilhação.
Esse tempo de humilhação está acabando na sua vida. Está acabando. Ana sobe para orar. Daí tá orando, tá buscando a Deus, tá se quebrantando. É vista como uma mulher embriagada. Olha, procurando fazer o bem. Muitas vezes você tá aí assim, querido. Procura fazer o bem, se esforça, se esforça, se esforça. Mas todas as suas atitudes, que são boas, é levada para outro lado dos olhos das pessoas. Muitas vezes é levado, é arrogante, porque está se isolando, não quer falar com ninguém. Mas muitas vezes você não quer falar com ninguém porque você está triste, porque você está precisando ficar igual Ana lá quietinha, só mexendo os lábios, buscando o Senhor. E as pessoas já olham e já saem falando. Muitas vezes você está aí, sua família, né, já começa a olhar uma coisa que não é o que Deus está vendo. Eles estão vendo coisa errada, distorcida por Satanás. Distorcida. E Ana sobe lá e só fica mexendo os lábios, e lá, se rascando. E o profeta olha e vai tipo dar um puxãozinho de orelha. Você está embriagada? O que você está fazendo? Fala, não, meu Senhor, longe de mim, longe de mim, longe de mim. Eu estou aqui me rasgando, falando tudo pro meu Deus, o que eu tenho passado, o que eu tenho sofrido, tanta humilhação. E quando o homem de Deus ouve aquilo, ele fala, mulher, pode ir embora para sua casa. Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua oração. E é isso que eu venho dizer para você hoje. Deus ouviu a sua oração. Pode ser que todo mundo aí esteja contra você, porque está vendo só a aparência da situação. Deus ouviu o seu clamor. Deus viu, tem visto as suas lágrimas. Tem visto a sinceridade do seu coração. Deus tem visto o seu clamor. E Ele te responde, fique em paz. Fique em paz, que a vitória é sua. E nessa passagem diz que Ana, né, quando ela subiu, ela estava com o rosto triste, chorando, amargurado. E quando ela já desce feliz. Ela já desce com a resposta de Deus para o coração, para a vida dela. E ela já vai embora para casa feliz com a palavra que Deus tinha para ela. Que o homem de Deus tinha entregado para ela. E neste dia, eu quero te dizer, Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu e entra com providência. Essa situação não vai continuar assim. Não vai. Deus muda hoje a sua situação. Deus entra com escape, com a vitória, com o milagre que você precisa. Não adianta o homem falar para você não vai dar certo, porque Deus é contigo. Vai dar certo, sim. Já deu certo. Seu milagre vem das mãos de Deus, não vem de homens, então vai dar certo. Glória a Deus. E Ana sai daquele lugar já diferente. Já diferente, com um sorriso, já come, já vai para casa feliz. Deus falou comigo, Deus falou comigo. Agora é só esperar que Deus é comigo. Pode até ser que Penina, daí pelo caminho, ficou falando com ela, e esnobando ela, e tentando intimidá-la, e tentando fazer ela sentir. Ela olhava com certeza, se aconteceu isso, a Bíblia não diz, ela olhava e falava assim, você não sabe que Deus falou comigo lá. Você não sabe que Deus falou comigo lá naquele templo. Vai zombando aí, que os humilhados serão exaltados. Chegou o tempo da exaltação, chegou. Se foi humilhado, os humilhados serão exaltados. E Deus tem exaltação para você. Como estou falando nessa palavra, vamos agora de novo para os amigos de Jó. Imagina,
Jó naquela situação, Ana estava, recebeu a vitória, né? E Jó naquela situação, pare para pensar, perder tudo, 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 filhos, bens, ficar pobre, sem nada e sem saúde também. De repente os amigos deles vêm falar bobeira que Deus não mandou falar. Quando Deus muda, ali vai mudar a situação de Jó, o que Deus fala para os amigos de Jó? Ô rapaziada, né? Lógico que Deus não falou assim, tô falando na nossa língua, né? No nosso modo de falar. Ô rapaziada, quem mandou você falar aquelas coisas para Jó? Fui eu? Não, Senhor, não foi o Senhor. Então, vai até o meu servo Jó, se humilha perante ele, se humilha. Se ele te perdoar, eu vou ouvir, eu vou te perdoar. Olha, que coisa grave, coisa grave. E se Jó não liberasse o perdão para aqueles homens? Onde, né? Estavam no mato sem cachorro daí, que situação de vida. Não, lógico que Jó, nosso dever de cristão é perdoar, né? Perdoar os nossos inimigos, perdoar em toda situação. E Jó perdoa, ele fala assim, ó, leva as coisas aí pro sacrifício, vai lá, pede perdão e se humilha. Não é só falar assim, desculpa, vamos dar dedinho aí, desculpa. Não, se humilha. Não mandei vocês abrirem a boca e falar o que eu não mandei. Quem manda ser xereta? Né? Em outras palavras, foi xereta. Foi falar o que Deus não mandou. Foi tirar conclusões de olhos, dos olhos carnais, não foi olhos espirituais. Foi falar aquilo que deveria ter fechado a boca e engolido as próprias palavras. Foi se intrometer onde não devia ter se intrometido. Foi falar o que Deus não mandou. E quantos estão nessa situação? Falam o que Deus não mandou. Olham com os olhos carnais, com os olhos de quem não deveria falar, e vai, toma as conclusões e já vai lá, vou falar, eu tenho que falar, eu não aguento ficar com a boca fechada, eu tenho que falar. E vai lá e fala. Mas fala o que Deus mandou? Fala o que o próprio pensamento, que as próprias conclusões tiram. Quem é você para saber? Quem é você para saber se a pessoa está pagando, se é por pecado? Você é Deus? Ou você está sendo emissário de Satanás, acusador, que vem para lançar acusação? Esse não é seu serviço de cristão. Esse não é o serviço de ninguém, não precisa nem ser cristão. De ninguém ser acusador, porque essa é a função de Satanás. Pense, que coisa grave. Tiro as minhas conclusões e vou lá falar, você está pagando. Isso aconteceu com você? Por que disso? Tá pensando o quê? Deus te mandou falar? Deus te mandou te exortar? Vai e exorta. Mas se você só tá vendo a situação e querendo pôr o seu bedelho lá onde não é chamado, se intrometer onde não é chamado, fica quieto. Fica quieto para Deus não cobrar você como cobrou os amigos de Jó. Vai lá e se humilha. Não mandei você falar, não mandei você xereta, não mandei você se intrometer onde não era. Quem mandou? Seu dever é orar. Seu dever, meu dever é buscar de Deus aquilo que Deus quer. Seu dever, meu dever, não é olhar e tirar conclusões. Não é. Falar assim, é por isso, olha, a pessoa fez isso, fez aquilo, já começa a fazer uma sominha, né? Já põe no caderno. Ó, 2 mais 2 é 4, e porque fez isso, porque ela tá colhendo, plantou, tá colhendo. Epa! Você é Deus? Deus não deu esse poder pra você, não. Deus
é misericordioso. Deus vê como, não vê como o homem vê. Deus não vê assim. Você está achando aí, ixi, tá pagando. Pense, se nós hoje, no dia de hoje, visse a vida de José. Pense aí, irmãozinho que gosta de falar da vida dos outros, eu também, você que muitas vezes cuida da sua vida, pare para pensar. O filhinho de papai, que é vendido por irmão, daí vai ser escravo, daí vai na prisão. Se é essas gentalhas aí que gosta de falar, né, julgar, já vai falar assim, ô José, e eu iria falar no dia de hoje, ô José, tá pagando o que ele fez. Ô José, deve ter feito alguma coisa. Ah, porque errou. Não acontece de graça. José tinha feito alguma coisa errada? Era o processo que ia levar a ser grande, que ia colocar ele no lugar alto. Se fosse você aí com a sua mentalidade que você tem tido até hoje, de achar que todo mundo está pagando, e todo mundo isso, e todo mundo aquilo, e seus parentes, seus familiares, você tinha julgado também José errado. Hã? Se for ver como você vê? Como os olhão da gente vê? Que não está vendo como Deus está vendo? Olhe! José não estava pagando nada. Muito aí, às vezes, essa pessoa que está aí, você está falando, tá pagando, é bem feito, né? E agora não tem nada a ver com isso. E você tem sido o acusador para levar ainda mais palavra para essa pessoa. De pôr dedão ainda no nariz da pessoa. Você está pagando, se tá isso, se tá aquilo. Deus te mandou dizer isso? Qual a pergunta para os amigos de Jó? Deus fala, eu mandei vocês falarem tudo que vocês falaram? Nina, não. Por que foram falar? Porque foram intrometidos. Agora vai lá e se humilha. Se humilha. Pare de querer ser o sabe-tudo, o acusador. Pense. Nem da sua própria vida você consegue dirigir, porque precisa de Deus para dirigir. Eu preciso de Deus para dirigir a minha vida. Todos nós precisamos ser guiados por Deus. Precisamos ser guiados pela palavra de Deus. Luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se eu preciso da luz, da iluminação da palavra para me andar, eu não sei de tudo. Eu não tenho direito de acusar ou pôr o dedão no nariz de ninguém. De ninguém. Meu dever é orar. Meu dever é estar na brecha da intercessão, da oração, que a palavra de Deus diz, orai uns pelos outros. Essa é a sua função. Essa é a minha função. Não de chegar aí para um parente seu, um amigo seu, sei lá por quem, começar a falar, tá pagando, é isso, e é isso. Para com isso, querido. Deus não te mandou falar. Deus não te mandou falar. Você está vendo como homens vê. Não está vendo a situação como Deus tem visto. É tempo de mudar o nosso comportamento. É tempo de revermos o que temos feito, o que temos falado e de mudar. De mudar. Ver o seu familiar, o seu amigo, uma pessoa da igreja passando por situação difícil, não tome conclusões precipitadas. Não vá falar nada
se Deus não te mandou falar. Suas conclusões são nada, que podem estar erradas. Na maioria das vezes, 100% está errado mesmo. Agora, quando Deus nos revela e manda a gente falar, vai haver crescimento, vai haver mudança, vai haver milagre. Não quando a pessoa vem com as palavras dela, o que há? Vem para trazer mais confusão na mente da pessoa. Vem para trazer a tristeza, a decepção. A pessoa já começa a pensar, será mesmo? Será? Será que é isso? Para pôr confusão na mente da pessoa. E esses amigos de Jó tiveram que ir lá e se humilhar para ser perdoados. Você aí, que está muitas vezes como Jó, como Ana, sendo humilhado por pessoas que tiram conclusões precipitadas. Não dê ouvido. Hoje você teve a resposta de Deus. Que Deus ouviu a sua oração. Faça como Ana. Se alegre em Deus. Se levante para viver o milagre que Deus tem para você. Não importa se tiver as peninas da vida, ou os amigos de Jó, os intrometidos, para vir falar. Tampa seu ouvido e fala: Deus ouviu a minha oração e o meu milagre chegará. É isso que Deus quer para a sua vida. Deus tem o milagre que você precisa. Só Ele tem. Então é com Ele, deixa com Ele que Ele vai fazer na sua vida, na sua casa. Vamos orar? Vamos orar, que é bom orar, falar com o nosso Pai. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo eu te peço, tira todo o mal dos caminhos. Senhor, há muitos hoje nesse dia que estão como Ana, Senhor. Como Jó, numa situação tão difícil, lastimável, caídos, destruídos por palavras, destruídos por situações. Mas hoje o Senhor nos levanta com a sua palavra, porque o Senhor nos diz, Senhor, em sua palavra hoje, que o Senhor ouviu as nossas orações. Tira todo o mal dos nossos caminhos, tira todo o mal. Toda palavra lançada contra as nossas vidas que caiam por terra em nome de Jesus. Todo mal sai dos nossos caminhos. Guarda a nossa mente, Jesus. Guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Para que nós possamos estar fixados na palavra tua. E não na palavra de homens nem achismo. Mas estamos sendo guiados pela tua santa palavra. Estende as tuas mãos para a nossa família, para os nossos filhos, para as nossas vidas. Entra com o milagre, entra com a provisão, pois só tu tens, Senhor, a provisão e o milagre, o escape para toda e qualquer situação. Em nome de Jesus nós agradecemos e tomamos posse da nossa vitória. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. E eu te convido, você que está aí, muitas vezes quer deixar o seu nome para oração, escreve aí nos comentários, põe seu nome aí, eu vou me comprometer de orar diariamente por você. Vou orar, vou estar com você em oração. Escreve aí, deixa o seu pedido de oração, que eu vou estar anotando o seu nome e todos os dias, diariamente, vou estar orando por você. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreve no canal, escreve aí, escreve. É a palavra de Deus, eu tenho certeza que hoje Deus falou com o seu coração. Deixa seu joinha aí, nos ajude. Né? Não paga nada, não tem que dar dinheiro para dar um joinha, para se inscrever. É uma ajuda, né? Que são uns minutinhos que você perde. Está escrito aí, inscrever-se. Clica lá, já está inscrito, você já está inscrito. Daí se que quiser também, aperta o sininho, tem um sininho lá. Toda vez que alguma coisa acontecer aqui no canal, você é notificado, já fala lá, opa, tem vídeo novo, e você fica sabendo. Peço também que vocês orem por minha vida, lembre-se de mim, da minha família. E, como eu disse, põe aí o seu nome, para que eu possa também estar orando por você e sermos bênção um na vida dos outros, né?
Que Deus abençoe as vossas vidas, grande e poderosamente. Que Deus te dê sabedoria na caminhada. Que a luz de Deus ilumine a sua vida, ilumine seu caminho. Que aplane o seu caminho, essas montanhas, esses pedregulhos, essas dificuldades, seja aplanada por Deus. Que você possa saber que Ele te ama. Deus te ama. Deus te ama e Ele tem algo muito grande para fazer na sua vida e Deus é contigo. Você pode aí estar sentindo sozinho, desamparado, mas eu te digo, Deus é contigo porque Ele te ama. Deus abençoe e até uma outra vez, se Deus assim me permitir. Deus abençoe em nome de Jesus.